Obrigada a todos. Quero informar também que esse mês é o Agosto Lilás. É uma lei que existe a nível nacional, onde no mês de agosto nós discutimos, e essa é uma discussão que deve se dar todos os dias, mas nós discutimos o problema da violência contra as mulheres, que é muito grande em nosso país. E a UNALI, a Secretaria de Mulheres, que tive a honra de presidir a nível nacional, lançou uma cartilha de orientação para que as mulheres que são vítimas de violências possam ter essas orientações na mão e poder ver como agir, quais são os tipos de violência, e também para, no caso de saber, de ter alguém da família ou mesmo for vítima de violência e não quiser se identificar, que possa estar fazendo essa denúncia através do telefone 181. É um telefone em que o anonimato é garantido. A polícia, ela não consegue descobrir de onde o denunciante está ligando, qual o número do telefone, por isso é importante as pessoas que denunciam pegar o protocolo, para poder acompanhar para onde foi a sua denúncia, como é que está o andamento de sua denúncia, tendo em vista que não tem retorno da polícia desse telefonema, já que não é identificado de onde partiu aquela denúncia, e o anonimato é garantido. Então, portanto, nesse período em que a gente está, que é o Agosto Lilás, que é um período de reflexão e de discussão, nós estamos distribuindo esta cartilha no Estado para que as mulheres e os homens de bem tenham ciência de como agir nesse caso. Para vocês terem uma ideia, só este ano já foram 23 vítimas de feminicídio no Espírito Santo, ou seja, o feminicídio é aquele onde há a violência e morte da mulher no âmbito familiar. Então, é por isso que se chama feminicídio, porque é dentro do âmbito da família. É um namorado, ex-namorado, um marido, ex-marido, um ficante, ex-ficante, ou algum agente da família que cometeu esse delito contra a mulher, tirando a vida da mulher, que denominamos de feminicídio. E uma dessas vítimas de feminicídio no Espírito Santo foi a Milena Gotardi. Nós estivemos conversando, inclusive agora, com a tia dela, que trabalha com a gente na feirinha, que nós fizemos aqui na Assembleia, também uma iniciativa de nosso mandato, para poder empoderar e criar algum mecanismo de renda para as mulheres que queiram estar expondo seus produtos aqui. Muitas delas são vítimas de violência, que estão nessas feirinhas para poder ter um recurso, alguma forma de renda, para poder estar subsidiando a sua própria sobrevivência e de seus familiares. E com esse índice grande de 23 feminicídios no Espírito Santo, também tem o maior ainda, que são 60 mulheres que foram mortas entre feminicídio e homicídio, até o dia de hoje, de janeiro até o dia atual. Ou seja, é um número muito grande, são 20 mulheres no Espírito Santo assassinadas, ou a facadas, ou de arma de fogo, arma branca que se chama, de arma de fogo, que foram assassinadas no nosso estado. São 60 mulheres, e o último caso aconteceu ontem à noite, lá no município de Domingos Martins, na localidade do Vale do Aconchego, que fica distante 3 quilômetros da sede de Domingos Martins, onde Janete Santos do Nascimento, uma mulher jovem de 37 anos, foi morta a facadas pelo seu namorado Erildo José Seibel, de 38 anos. Ou seja, todos os dias é uma matéria de mulher assassinada no Espírito Santo. E nós precisamos dar um basta a essa violência desenfreada que ainda acomete as mulheres no nosso estado e no nosso país. Dando prosseguimento aos trabalhos de hoje, eu gostaria de estar passando para a fase dos oradores inscritos, mas primeiro nós temos as lideranças partidárias. Então, lideranças partidárias pelo PSC, Alexandre Chambinho ou Renzo Vasconcelos. Já estamos na segunda fase do nosso expediente. Não está. Estamos? Não está. Estamos aonde? Está esse aqui só está. Acabou.
Ah, daqui é... É a mesma coisa. Pode Só estamos nas fases das lideranças partidárias. Líder Alexandre Jambim Oenzo Vasconcelos, ausente. Deputado Capitão Assunção, do PL, ausente. Deputado Gandini, do Cidadania, ausente. Deputado Marcelo Santos, do Podemos, também ausente. Deputada Irine Lopes, do PT, ausente. Deputado Carlos Bom, do PTB, também ausente. Deputado Torino Marques, não, Carlos Bom é do DC. Torino Marques, do PTB. Torino está por aí? Ausente. Deputado Bruno Lamas, do PSB. Na ausência dele, o PSB vai se pronunciar. Eu gostaria de pedir aos deputados Majeski ou o deputado Hércules, que se encontram no plenário, se podem assumir a mesa para que eu possa fazer meu pronunciamento. Não querendo o deputado mais velho, que é o deputado Hércules, o deputado Sérgio Majeski assume a mesa para que eu possa fazer uso da palavra, já que é a fase dos oradores do PSB. Pode seguir por aqui. Deixa eu... Pois são oradores inscritos. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem pela TV Assembleia, servidores dessa casa. Meu agradecimento pelo trabalho generoso e muito capacitado que exercem em favor do funcionamento dessa casa, dos parlamentares que precisam muito desse apoio. Isso tudo é um serviço voltado para a sociedade. Eu quero aqui falar de algumas bandeiras que nós atuamos nesse nosso mandato. Como disse aqui há pouco, trabalhamos insistentemente no combate à violência contra as mulheres, buscando fortalecer as mulheres no Espírito Santo. E por isso, nós criamos nessa casa a Procuradoria Especial da Mulher, que é um fórum qualificado, onde a mulher, nesse espaço que fica no espaço cidadão da Assembleia, no térreo, a mulher é atendida, a mulher é ouvida, ela é orientada, ela é conduzida, se for o caso, a uma delegacia acompanhada, e ela também, se for necessário, nós ingressamos com um processo judicial em favor dessa mulher, através da Defensoria Pública, com o qual nós temos um acordo de cooperação para poder atender as mulheres vítimas de violência. Esse trabalho é um trabalho incansável, porque a matança de mulheres no Espírito Santo, ela não para. Vocês viram que de janeiro até hoje nós temos 60 mulheres que foram assassinadas no Espírito Santo por homicídio, que é quando não se trata do feminicídio, homicídio a mulheres assassinadas, e também por feminicídio. Dentro desse cômputo de 60 mulheres, 23 deles é por feminicídio, que, como disse, é a morte da mulher por um agente da família, ou que já conviveu no âmbito familiar, ou que tem relações próximas com a mulher, já teve ou tem relações próximas. Esses são os considerados feminicídios, para os quais a pena é uma pena mais consistente, é uma pena mais dura, mas mesmo diante da Lei Maria da Penha, que é uma lei forte, os assassinatos de mulheres continuam no nosso estado, especialmente no feminicídio, porque o feminicídio é exatamente o que trata a Lei Maria da Penha quando se trata de violência familiar e doméstica, ela que foi vítima dessa violência. Aqui no Espírito Santo nós tivemos um caso gravíssimo, que falei agora há pouco, que é o caso da doutora Milena Gotardi,
que era uma médica oncologista pediátrica, que foi assassinada na saída do Hospital das Clínicas, saindo do seu trabalho, do plantão, às 19 horas, que foi barbaramente assassinada, a mando de seu marido e de seu sogro, e todos, felizmente, estão presos, com penas consistentes, não devem sair tão cedo da cadeia, tanto o sogro, como os executores, como aquele que contratou a execução, assim também como o marido, o ex-marido de Milena, que a matou por não se conformar com a separação e pela ganância que possuía no salário e na divisão de bens. Hoje ele não tem nada disso, ainda perdeu, felizmente, a guarda das 2 filhas menores que ficaram sem a mãe por conta desse assassinato bárbaro, que felizmente foi feito justiça aqui no nosso estado. Mas nós também temos outras demandas muito importantes e muito caras para nós, que é a questão do combate às violências, ao massacre, ao abandono que é exercido contra os animais do nosso estado. Nós temos um trabalho grande por todo o Espírito Santo, buscando conversar com os prefeitos para que coloquem dotação orçamentária para o controle e bem-estar dos animais em seus municípios. Para os que não sabem, a questão animal, ela é uma questão afeta ao município. É o município que tem que tratar de sua população e que tem que tratar da população animal. Mas, infelizmente, os recursos que vêm a nível federal, eles vêm apenas para o centro de zoonoses e vêm carimbados na Secretaria de Saúde do município. Só no caso de zoonose, como é a vacina antirrábica, como é o caso da esporotricose, ou alguma doença que o animal tenha e que aquilo vai acometer a saúde humana, é que se trata de uma zoonose e por isso há recursos poucos, muito pouco, porque a esporotricose, ela não está sendo tratada, e é uma doença que também acomete a humanidade, acomete os seres humanos, e que vem do gato. O gato, ele tem muito problema de esporotricose, ele pega com mais facilidade, ele acaba transmitindo, infelizmente, para os humanos, e essa doença, infelizmente, não tem um tratamento adequado no nosso estado, tendo em vista que nós temos um surto muito grande de esporotricose aqui no Espírito Santo. Mas nós fazemos todo tipo de trabalho com relação a essa questão dos maus tratos contra os animais. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos cerca de 13 prisões no Espírito Santo, e uma delas está com a tornozeleira, porque quando se trata de maus tratos de animais, lamentavelmente, as pessoas ficam presas 15 dias. Tem caso que não fica preso. No caso da clínica André Carolino, que foi um verdadeiro massacre contra os animais, o proprietário, ele foi preso, ficou 15 dias, e ele está com uma tornozeleira eletrônica, mas assim, a gente não vê arrependimento da pessoa em ter cometido esse delito, e não consegue entender por que a pessoa não fica presa, dando o exemplo de que maltratar animais em nosso país, isso é crime. Se for cães e gatos, gera uma pena de 2 a 5 anos, só cabe transação penal se o Ministério Público assim decidir, e a gente tem pedido que não seja feita transação penal, para que esses agressores, para que esses criminosos, eles sejam presos e eles sejam punidos conforme a lei, para que a justiça ela seja feita com relação aos animais. Nós temos também um número de mais de 300 denúncias que foram encaminhadas para a CPI, que foram investigadas, todas investigadas, e temos um caso triste, lamentável, aqui a tratar, que é o fato de até hoje, a autora daquele massacre bárbaro que aconteceu no ano passado, no denominado Apartamento da Morte, no centro de Vila Velha, onde 6 gatos e 5 cães morreram por inanição, por falta de água, de alimento, e os 5 outros que ficaram vivos,
Eles ficaram se alimentando da carcaça dos animais mortos, praticando canibalismo por conta de não terem como sobreviver de outra maneira. E, infelizmente, essa moça denominada Bianca Guimarães continua solta porque conseguiu um bom advogado. A família é uma família que tem recursos. O avô da Bianca Guimarães tem recursos. Ele tem uma situação financeira muito boa e ele pode pagar um advogado para poder encobrir o crime da neta. Isso é inclusive, um procedimento, avô de Bianca, se você me ouve, que não vai ajudar a melhorar o caráter da Bianca. A Bianca precisa pagar pelo crime que ela cometeu, porque ela é réu confessa e ainda diz que na vaquinha eletrônica que ela conseguiu das pessoas de boa fé, os 12 mil reais que ela conseguiu para a aquisição de um terreno que eles queriam comprar na região de Jacaraípe, de Manguins, entre Manguins e Jacaraípe, essa menina confessou claramente que ela gastou esses 10 mil reais, que eram 12, mas os 2.500 não apareceu, eram 12.500, mas que 10 mil ela havia gasto com drogas, com orgia da noite, com bebida e com balada. Ou seja, ainda, eu confesso, isso está no depoimento e até agora nada aconteceu com ela, não está presa. A família entrou com a desculpa de que ela era viciada em drogas, o que a gente não acredita que era um momento que ela estava usando esse tipo de entorpecente, mas que ela não é uma viciada em drogas, que ela gastou mesmo porque eles usavam os animais, os pais também. Eu também tenho essa desconfiança e por isso eles também estão respondendo o processo de que eles usavam a causa animal para sustentar vício em drogas e era o meio de trabalho deles de ganhar dinheiro às custas da desgraça dos animais que foram encontrados no sítio da mãe dessa menina denominada Lívia Guimarães, que é a mãe, que foram encontrados em péssimas condições e que, infelizmente, ainda são acobertados por uma protetora que se diz protetora de animais com mandato no município da Serra. É lamentável, né, que a gente ainda veja algumas pessoas por interesses políticos, eles pegarem, botarem a mão e abafarem casos como este, que trazem um enorme prejuízo aos animais, que trazem dor, que trazem tristeza, que trazem a morte de animais e ainda tem quem acoberte este comportamento. Então nós trabalhamos firme essa demanda, porque nós entendemos que o respeito do mais forte pelo mais frágil, ele precisa existir. E com essa demanda da causa animal, nós fazemos um processo também educativo, de que respeite os animais, que para os animais precisa haver justiça, de que respeite as mulheres, e que para os casos de mulheres, de feminicídio, homicídio de mulher, precisa haver justiça, que respeite o idoso, porque no caso de maus tratos com o idoso, precisa de justiça, que respeite as crianças, porque também precisa de justiça, e de justiça consistente, para no caso de violências, as mais diversas violências contra as crianças, ou seja, que a justiça, ela seja feita para que os mais fortes, eles respeitem os mais frágeis. E também nessa casa, trabalhamos uma demanda que eu considero primordial para levar oportunidades para quem está nas regiões mais distantes de nosso estado, onde a oportunidade muitas vezes não chegam. Elas precisam chegar pela mão dos nossos políticos, elas precisam chegar pela mão do governo, como é a telefonia celular, que era um programa belíssimo, que infelizmente no momento nós estamos tendo dificuldade, porque a Vivo não está querendo trabalhar no Espírito Santo, mas a gente precisa retomar um caminho de estarmos levando a telefonia celular e a internet para todo canto do interior do Espírito Santo. Muitos lugares fora de área e que a gente não consegue se comunicar ainda, e hoje a comunicação é tudo, e essas pessoas que estão no interior, que estão na roça, que estão na agricultura produzindo para alimentar as cidades, para alimentar a nossa população, elas não podem ficar à margem das oportunidades que existem na cidade, que existem nos municípios maiores e mais próximos, onde o desenvolvimento é maior, mas que infelizmente não existe nas regiões mais distantes, nos distritos, nas comunidades
que estão no interior do Espírito Santo. Nós trabalhamos buscando fortalecer a agricultura familiar e os agricultores e produtores rurais do Espírito Santo, porque nós temos conhecimento de que a agricultura familiar no Espírito Santo ela é preponderante, tendo em vista a divisão de nosso estado, que é de pequenas propriedades. São poucos municípios, e aqui cito 3, Ecoporanga, Montanha, Mucurici um pouquinho, Pinheiros, que tem Pedro Canário um pouquinho também, que tem maiores extensões de terra. Em geral, os nossos municípios, eles têm pequenas extensões de terra, onde a família trabalha na agricultura. Exemplo disso é Santa Maria de Etibá, Vila Valério, Rio Bananal, Santa Leopoldina e tantos os outros municípios. Eu diria que todos os municípios do Espírito Santo, de 78 que nós temos, 77 são produtores de café. Inclusive Cariacica, Vila Velha e Serra produzem café, que é o forte na economia do Espírito Santo, onde hoje está agregado, outras questões foram agregadas na fruticultura, no cultivo de hortaliças, na também exploração de frute e granjeiros, que nós temos uma exploração elevada, especialmente na região mais alta, e o forte é Santa Maria de Etibá, com a maior produção de ovos do país, mas entendemos que esses produtores precisam de apoio, e esse apoio vem deste braço nosso, que leva essa oportunidade até as regiões mais distantes, buscando melhorar os investimentos na educação, onde basicamente a maioria de nossas escolas estão sendo reformadas para poder garantir um melhor ambiente escolar. A maioria estamos levando PAs para várias localidades de nosso estado, para poder melhorar a saúde das pessoas. Quando eu entrei nessa casa em 2002, tinha muitos lugares que não tinham um desfibrilador, e a pessoa, se entrasse em um infarto, ela ia morrer, porque não ia conseguir desfibrilar o coração, por falta de um aparelho simples e barato, que é o desfibrilador. Ou seja, estamos buscando, com o nosso mandato, levar oportunidades para especialmente para os nossos produtores rurais, para que possamos empoderar a nossa agricultura e permitir que esses produtores, agricultores familiares possam ficar nas suas regiões no interior, tendo em vista que essas oportunidades precisam chegar até essas regiões, para que eles tenham incentivo e ânimo de continuar na produção agrícola. Obrigada, deputado Sérgio, pela consideração, e se Vossa Excelência quiser, eu posso voltar para a mesa, mas se desejar, eu gostaria inclusive que o senhor ficasse, mas eu acho que o senhor está inscrito, aí eu posso conduzir até que vocês falem, para que a gente possa encerrar no tempo hábil.